Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um 61 Podcast, o podcast da capital, 67º episódio, e eu vou falar para vocês de um convidado super especial. Mas antes de mais nada, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores: Academia Corpo e Saúde, Atacadão dos Suplementos, Agência Acreditar, Clínica Corpo Perfeito, JK Laboratório, Mamute Energy Drink, o energético zero açúcar, Steak Bull Churrascaria, a melhor de Brasília, Doutor Cortinas, Clube do Bolinha e Organizações Paulo Otávio, o meu muito obrigado. Agora vamos falar sobre o nosso convidado de honra. Carrega na sua trajetória uma vida de determinação, trabalho árduo e compromisso genuíno com a comunidade de Caldas Novas. Frederico Lima, mais conhecido como Liminha, começou sua jornada como um jovem trabalhador em diferentes profissões, de entregador de jornal a garçom, e seguindo a tradição de seu pai, atuou como relojoeiro na cidade de Caldas Novas. Ele se destacou também como assessor do eterno prefeito Evandro Magal, candidato também nessa gestão para prefeito, e agora que está na liderança das pesquisas para vereador em 2024 em Caldas Novas, Liminha vem até o 61 Podcast para falar sobre a sua trajetória de vida e as suas propostas dentro da Câmara Legislativa de Caldas Novas. Lá é Câmara Legislativa também? Isso. Isso aí, Câmara Legislativa de Caldas Novas. Seja muito bem-vindo, meu amigo, meu irmão em Cristo, Fred Liminha. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu irmão, pela oportunidade. Uma boa tarde a todos, né, aqui de Brasília. Estamos aqui muito felizes com esse convite que eu recebi de você, cara. Você é um irmão que eu tenho, um amigo de mais de 20 anos e irmão em Cristo, né? E dizer, meu irmão, que estou aqui para responder qualquer pergunta a você e gratidão, cara, pela sua amizade, pelo seu companheirismo. Estamos juntos, meu irmão. Obrigado a você, meu amigo. Se deslocou de Caldas Novas para vir aqui nos presentear com a sua trajetória de vida. Liminha, quem são seus pais? Meus pais, minha mãe Marlene, né, de Souza Lima, meu pai José Eugênio de Oliveira Lima. O seu Liminha. Seu Lima. Felizmente, né, já foi para a glória. Deus fez uma obra muito grande na vida dele. No final, eu não gosto muito de falar que eu me emociono. Você conhecer meu pai. Com certeza. Seu pai e suas mães se conheceram aqui em Brasília. Isso. Seu pai era da onde? Meu pai conheceu. Meu pai é de Caeté, Minas Gerais. Seu pai é mineiro. Isso, Caeté. Minha mãe, Piuí, Minas Gerais. Conheço alguém aí de Caeté. Alguém passou por aqui, acho que era de Caeté. Mas sua mãe? Ele vivia no Rio de Janeiro. Só que. Sua mãe era da onde? Minha mãe é Piuí, Minas Gerais também. Também mineira. Perto de Capitólio, Escapa do Lago, já ouviu falar? Sim. E uma cidade pequena, é boa, linda também, todas as duas. Caeté eu não conheço, Piuí eu conheço. Caeté eu quero visitar um dia. Sim. Né? Terra do meu pai, tem primos do meu pai lá, tem família do meu pai que eu nunca vi, mas eu vou lá. E eles se conheceram onde? Conheceram em Brasília. Meu pai trabalhava no Conjunto Nacional, na relojoaria, uma relojoaria que tinha muito, né, uma relojoaria muito... Pode falar o nome. Gaster, né? Isso. E a minha mãe trabalhava na perfumaria. No Conjunto Nacional? No Conjunto Nacional. Era o Conjunto Nacional, do outro lado era... Como é que chamava? Conic, isso aí, Conic. E meu pai, a minha mãe tinha uma perfumaria, né, trabalhava em perfumaria, e meu pai no Conjunto Nacional. E ele passava e tal, ela, e muitas vezes ele era muito amigo. Meu pai era muito amigo do Alexandre Garcia. Alexandre Garcia? Alexandre Garcia. Meu amigo. Eu tomei um café com ele esses dias aqui no Gilberto Salomão. E o Alexandre Garcia saiu do jornal, ligava pro meu pai, falei, vamos pro restaurante. Eles tomavam uma cerveja e tal, e almoçava juntos. E meu pai foi conhecer a minha mãe assim, na perfumaria, foi comprar um perfume. No Conic. Meu pai andava naquela época um Carmanguia, cara, que era um carro que era poucos que tinha, né, um Carmanguia. Sim. Então ele... O senhor Lima era invocado. Era playboy. Ele era. E ele comprou. E conheceu minha mãe. E
Casaram, se apaixonaram. E tiveram quantos filhos? 3 filhos. 3 filhos. Eu, Frederico, Patrick e Eric são gêmeos, né? Patrick e Eric. Isso. E vocês foram morar onde? a gente morava em Taguatinga, né? Sim. Naquele B12, depois na Taguatinga casa Norte. Depois na casa própria, naquele D56. Sim. Lá perto daquele batalhão da Polícia Militar. Sei. Esse é o batalhão que depois no governo Arruda virou Buritinga. Virou. Que é ND56. E aí você estudou aonde? Estudei nos colégios Stella Maris. Primeiro no Príncipezinho. Playboy, o cara de Stella Maris. Príncipezinho e depois Stella Maris. Estudei a vida inteira no Stella Maris. Assim, até acho que 5ª série, 4ª série. Depois fui embora para Caldas Novas. E aí vocês foram para Caldas em 89. 89. E de lá para cá, estou lá em Caldas Novas. Trabalhei muito. A gente assim teve uma vida aqui em Brasília, uma vida mais assim bem sucedida, né? Uma vida assim mais tranquila, mais próspera. Fomos para lá, enfrentamos outra vida. Mas uma mudança, né? Uma mudança radical. E por que vocês mudaram para lá, para Caldas Novas? Tinha os familiares lá, né? E minha mãe sempre foi evangélica, teve uma direção de Deus para ir para lá, né? E fomos. As coisas não estavam muito boas em Brasília mais. Fomos lá tentar uma vida melhor. E chegando lá, meu irmão, assim, a batalha foi grande. Eu fui trabalhar pequeno. A minha mãe era cabeleireira, uma das melhores cabeleireiras de Caldas Novas, né? Hoje ela está aposentada, não trabalha mais, mas... E meu pai ainda morando em Brasília. Ficou na casa dos parentes, né? Porque ele tinha que desligar aqui, ainda ficou 2 anos morando aqui. Depois, ele montou a relojaria na cidade de Caldas Novas. Montou a relojaria na cidade de Caldas Novas. E minha mãe sustentando a gente, meu pai sustentando, e a gente queria ter o nosso dinheiro, né? Eu fui trabalhar de garçom no meu tio, chamava Bon Appetit. Ele que inventou aquela picanha na chapa com queijo. Você já comeu lá em Caldas Novas? Ele foi o pioneiro daquela picanha. Hoje ele faleceu, infelizmente, também. Mas foi o meu primeiro patrão de verdade. Um tio. Você tinha quantos anos quando você começou? 10 anos. 10 anos. E eu trabalhava de garçom. Ele não me pagava. Ele me dava um sanduíche no final da noite. Mas o dinheiro que eu ganhava de gorjeta, eu era magrinho, franzininho, aquele menino ali, os turistas ficavam doidos, né? E me dava a gorjeta, eu ganhava todo dia. Vamos colocar hoje R$100 por dia de gorjeta. Era muito dinheiro mesmo. Ajudava muito, ajudava minha mãe, comprava bicicleta pra mim, sabe? Naquela época não tinha nem celular, não tinha nada, né? Mas eu comprava uma bicicleta, videogame. Ixi. Vocês moravam onde em Caldas Novas, Fred? Quando eu cheguei em Caldas Novas, a gente morava na casa da minha tia Elza, do meu Juninho, mãe do meu Juninho, primo meu, no Estâncias Buriti, no fundo da casa. Um barracãozinho pequeno. Depois a gente mudou para a entrada da cidade, na casa do Naftali, da Dona Maria Doceira, um Sobradinho. Alugamos lá e mudar para lá. Até minha mãe construir a casa, que é a casa dela hoje, lá no Avenida Ianguera, em Caldas Novas, né? Setor Jardim Paraisum. Não é aquela lá perto do açougue, não? Isso, perto do Boi Precoce. Boi Precoce. Isso. E de lá, e moramos lá muitos anos, até eu casar, né? Sair de lá. A minha vida toda moramos lá, depois que saímos de lá. E aí você trabalhou com seu tio? Meu tio, depois fui trabalhar de auxiliar de dentista. Eu tinha um sonho de ser dentista, por isso que eu fui trabalhar de auxiliar de dentista. Caldas Novas não tinha faculdade nessa época, não. Né? Caldas Novas, meu pai, você sabe que é de Caldas Novas. E meu pai, ele é de Caldas Novas, mas ele nasceu em Pires do Rio, porque em Caldas Novas não tinha, acho que, obstetra, não se devia ter nem parteira, não sei, né? Acho que eu sei que ele foi registrado em Pires do Rio. Seu pai eu lembro muito bem, ele tinha um pit dog. Sim. Eu comi muito sanduíche lá com ele. Muito mesmo. Pit dog. E aí, você foi trabalhar, seu sonho era ser dentista, mas como Caldas não tinha faculdade, você também não devia ter condições. Eu cheguei a prestar concurso de vestibular e você passei. fez vestibular. Na FAI, em Anápolis, eu passei. Mas aí... Para odontologia. Odontologia, mas aí a pessoa que eu trabalhava na época, ela falou para mim, ela me desmotivou, porque ela falou, dentista, daqui uns anos vai virar uma coisa, você vai ganhar pouco, não sei o que, você não vai... Já não tem mais
vai virar tipo assim, manicure, pedicure, vai dar valor, não vai ter mais essa credibilidade. Você fazer uma medicina, outra coisa, mas dentista não. Você sabe que você foi enganado. Fui. Porque seu chefe não queria que você crescesse. Hoje eu podia ser dentista, né? Mas ela tirou aquele de mim. Mas assim, era um sonho que eu tinha, mas não deu certo, mas eu segui minha vida, formei em ciências imobiliárias, administração na UEG, né? Lá em Caldas Novas. Caldas Novas, na UEG de Caldas Novas. Você atuou como corretor de imóvel? Já atuei como corretor, mas hoje eu não exerço a profissão, não. Quando eu te conheci, você estava na relojoaria. Isso. Meu pai... A carreira do seu pai. Eu sei mexer no relógio, consertar relógio, meu irmão. Conserto qualquer relógio que você pôr na minha mão, eu conserto. Não tem esse negócio, não. É uma profissão que eu aprendi com meu pai. E mesmo sendo vereador, eu tenho um sonho de montar uma relojoaria ainda, de novo. Uma ótica com um reloginho e tal. Pra gente ter nas minhas horas vagas ali, eu dou um jeito de lá, vou lá, minha esposa fica lá, vende o reloginho, vende uma coisa. Sim. Arruma um relógio com certo oriente automático daqueles antigos. Esses dias eu encontrei com um eleitor que era amigo do meu pai. Ele falou pra mim, até hoje, cara, eu não achei uma pessoa igual o seu pai para arrumar relógio. Eu falei, não, eu falei, monta uma relojaria. Ele falou pra mim, monta uma relojaria. Eu falei, montar. Vou montar e eu vou consertar seu relógio. Falei pra ele. Então, assim, essa profissão foi bênção do meu pai, né? A herança que ele deixou para mim. Sim, colocou comida na mesa de vocês. Isso sustentou a gente, deixou muita coisa pra gente, né? Com o trabalho dele e da minha mãe, sustento. A gente tá aí vivendo bem. Não posso reclamar da minha vida, não. Uma vida abençoada por Deus. Fred, quando eu te conheci foi através do seu irmão, Patrick. Eu fiz uma amizade com o seu irmão. Seu irmão tinha chegado lá na igreja Videira. Eu tinha me convertido, estava lá na Videira. E você chegou lá junto com o Patrick e com o seu outro primo. Márcio. O Márcio. Uhum. Isso, eu lembro bem de vocês três lá. Foi, a gente foi para Videira. Foi. E aí vocês começaram a andar muito comigo. Foi. E eu estava ali no meio da liderança. E às vezes quando a igreja tem uma visão errada, até atrapalha, né? Porque eu tinha sido aclamado para ser co-líder lá. E os meus líderes lá na época não queriam que eu andasse com vocês, porque vocês estavam chegando na igreja. E eu discordei e falei, mas como assim? Eles estão chegando na igreja, é que eu preciso dar apoio para eles, preciso estar junto, né? Uhum. E eles queriam, tinha uma patotinha lá que queria que andasse com eles, e aí eu acabei me desvinculando de todo mundo e a gente andava sempre juntos. E eu lembro de você lá na Videira, você se converteu, foi lá? Não. A vida inteira eu fui criado na igreja, né? Minha mãe evangélica, né? E escola Sua mãe dominical. Era da Igreja Universal. Não, antes ela era da Assembleia de Deus. Sim. Pastor o Goiabeira? Pastor Goiabeira. Isso, pastor Goiabeira, aqui de Brasília. E ela foi criada, né, nessa igreja e eu ia para a escola dominical. Então sempre fui na igreja, mas assim, onde eu fui batizado foi no Brasil para Cristo. E depois, foi antes da Videira? Foi antes da Videira. Depois que eu fui para a Videira. Depois eu fui para a Fonte da Vida, a igreja que eu fiquei muito tempo também na Fonte da Vida. Hoje eu estou na minha igreja, né, Reviver para Cristo, que é uma igreja que eu amo muito, uma igreja que eu amo de verdade. Meu bispo, que é amigo, além de ser meu bispo, é meu amigo, bispo Maurílio. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho aí. Tá. No curte ou esquece. Isso. E aí eu te encontrei lá na Videira e, curiosamente, nós estávamos na feira, né? Foi. Quando eu te apresentei, e a gente estava falando alguma coisa sobre política. Era numa feira, eu não lembro a feira de... Acho que é a Feira do Luar que tem lá em Caldas Novas. Acho que era na Feira do Luar. E a gente estava falando alguma coisa sobre política, você falou, eu não gosto de política, alguma coisa assim. Foi. E eu te falei assim, ó, o Magal ali, ó, vou te apresentar o Magal. Foi. E aí eu fui lá, te apresentava o Magal e a esposa, não foi? Foi. E você lembra disso que eu falei assim para ele assim, quando eu conheci ele, conversei com ele um pouquinho, falei assim, um dia eu vou trabalhar com você. Eu falei para ele, daquele dia. Profetizou. Profetizei. Passou
acho que 10 anos, não, nem estudo, comecei a trabalhar com ele. Interessante. Como é que você foi trabalhar com o Magal? Meu pai, na época o Zé Araújo era candidato contra a Magda Mofato. E o partido foi pro lado do Zé Araújo. Meu pai era candidato a vereador. E eu tive que assumir essa candidatura do meu pai, porque ele não... Mas ele é candidato a vereador, mas ele não queria ser, não. Aí ele falou, não, você que vai ser um dia e tal, você vai ser candidato a vereador, mas não é pra mim, não. Eu falei, não, vamos, pai, agora você tá, vamos e tal. E eu que tomei a frente da candidatura dele. Eu que falava lá, que às vezes discursava, e ele também discursava também. E assim, eu fui tomando gosto pela política. E o Magal ficou me vendo esse menino e tal, que menino daquele jeito e tal, um cara rápido, conversa por ali, interessante na política, o cara interessa por tudo, quer saber de tudo e tal. E passou, mas o Magal já era um amigo em comum, porque meu pai, com a relojoaria dele, o Magal era radialista, o meu pai ajudava no programa, o Magal fazia aquelas campanhas e meu pai ajudava. Ah, sim, lembro. Lembra disso? Ele chamava para comprar cadeira de roda. Isso, né? tudo que o Magal pedia, meu pai ajudava, ele fazia uma propaganda pro meu pai também, né? Falou, Lima Relojoeiro, Lima da relojaria Pérola Negra, doou e tal. E eu ia lá, ele chegava lá, Magal, vem cá, Liminha, filha. Quem botou esse apelido Liminha foi o Magal. Meu nome é Frederic, né? Muita gente, os amigos antigos conhecem como Fred. Mas na política, quem colocou esse nome foi Liminha. O Liminha foi o Magal. Esse nome Liminha foi o Magal. Por causa do meu pai, Liminha, né? Sim. Ficou. Então ficou. Aí eu fui política. Passou uns anos, comecei a trabalhar com o Magal. Aí tal, conheci, interessei. E a gente começou a trabalhar. Ele também como deputado, o primeiro mandato dele de deputado. Ele foi para Metrobus, mas assim, eu comecei mesmo foi com deputado com ele. Primeiro mandato dele. Quando ele saiu para deputado, ele mandou um material para mim. Eu fiz aqui o entorno de Brasília. Fiz aqui umas divulgações para ele no entorno de Brasília. Ele foi eleito deputado, né? Foi eleito. Aliás, primeiro mandato ele ficou de suplente, primeiro suplente, e Deus é tão bom para ele que o Alcides Rodrigues ganhou para governador e era muito amigo dele, e ele revestiu a camisa do Marconi, do Alcides, e o Alcides chamou ele para ser secretário, para ser deputado, né? Na época saiu para deputado e ainda virou líder do governo. Um homem muito abençoado, Magal. E depois foi bem votado, viu? Mas o partido, por causa de partido, ele não foi, mas ele teve 20 ou 25 mil votos, mais ou menos. Sim. Naquela época era muito voto mesmo. Liminha, você dentro da prefeitura, trabalhando com o Evandro Magal lá, o que você enxergava dentro da... Qual a visão que tem uma pessoa dentro de uma prefeitura? Porque claro que a gente tem servidores públicos que estão ali, aqueles que são concursados, ganham o seu salário, faça chuva, faça sol, mas você como nomeado, né, você era um cargo de confiança, você tinha que exercer e, aliás, você como irmão em Cristo, você tinha que fazer pela população, você poderia ajudar. Quais foram os dias difíceis e quais foram os dias de vitórias que você teve como assessor do prefeito de Caldas Novas, pessoas que você pôde ajudar lá em Caldas Novas? Meu irmão, eu sempre... uma coisa que eu tenho na minha vida, fora da política ou na política, ajudar as pessoas. Eu sempre ajudei. Eu nunca me omiti, eu nunca me escondi. Se eu não pudesse ajudar, eu falava. Gente, isso não vai ter jeito de resolver. Esse problema seu não dá para resolver. Mas eu não ficava enrolando, enganando as pessoas. Eu nunca fui disso. Não é porque eu sou evangélico, mas é o meu caráter isso. E eu acho que um político tem que ser assim, né? O político tem que ser humano, tem que cuidar de gente. Primeira coisa, tem que cuidar de gente e amar o ser humano. Em primeiro lugar. Depois, ser político. Esse foi o mandamento que Cristo deixou pra gente. Verdade. Amar ao teu próximo como a si mesmo. Como assim mesmo. Isso aí, meu irmão. Então, sempre que eu pude fazer, eu fiz. Às vezes a gente não agrada a todos, né? Às vezes mas eu tenho certeza que eu não tenho
nenhum inimigo político hoje. Eu não tenho, nunca tive. Quais eram as maiores demandas lá na prefeitura? Tinha várias. Gente precisando Uma história que você lembra? Fulano de tal, do bairro tal, precisou de tal situação, era uma situação muito difícil, e você levou essa demanda para o prefeito e o prefeito solucionou. Teve uma época que teve uma chuva muito forte em Caldas Novas. A casa da pessoa foi praticamente destruída, né, pela água, e ela chegou desesperada no gabinete. E eu estava lá na hora. Eu falei, aguenta aí, espera. Vou falar com o Magal. Liguei para ele. Falei, tô indo pro gabinete. Magal, rapidinho. Magal chega no gabinete 5 horas da manhã, né? Isso. Às vezes 4, viu? Ele não tem hora, assim, ele não tem hora. Ele não tem hora para entrar e não tem hora para sair também, não. E é aberta a prefeitura. É aberta a prefeitura. A porta é aberta. A porta é aberta. O Magal, ele gosta do povo, ele gosta de estar com o povo, de atender, ele gosta de resolver os problemas. Ele não deixa para depois, ele resolve na hora. Não tem esse negócio com ele, não. Amanhã eu resolvo, não. É hoje, é agora. Isso aí é uma determinação dele até para os secretários dele. E todos os secretários que são secretários dele, chegou 5 horas da manhã para atender o povo, tem que estar todos lá. Ele convoca todos, tem que estar lá para atender a população. E eu acho justo isso. Porque o salário do secretário é muito alto, né? Já ganha bem, ele tem que estar lá mesmo com o prefeito para atender a demanda da população. Liderança, né? Uhum. Liderança. E aí, esse cara chegou lá, teve a casa inundada. A moça, a senhora. Na hora o Magal viu as fotos e olhou e falou, gente do céu, temos que fazer um mutirão para ajudar essa senhora, e fez. Ele ajudou, na época ligou para amigos e foram ajudar, e todo mundo ajudou. Foi uma coisa, e desde a rádio ele faz isso, né? Ele sempre fez isso, ele ajudar as pessoas, ele nunca fora de poder, né? Ele faz isso. Ele fez aí, ele tinha um programa que ele estava fazendo aí agora, ajudando o povo fora da política. É o coração dele de ajudar. Ele gosta disso. Ele nasceu para isso. O Magal nasceu para isso, para ajudar o povo, ajudar as pessoas. E eu aprendi muito isso com ele. Ele é meu professor. Te falo para você que ele é meu professor em ajudar as pessoas. Eu aprendi a ser político com ele. Evandro Magal. Ele foi meu professor. É o meu professor. Entendeu? Eu me inspiro muito nele. Gosto muito dele, é um amigo. Ser um político é abrir mão de estar na convivência da sua família em prol da família dos outros. Uhum. Às vezes a pessoa não tem a oportunidade de ver os filhos crescerem, não tem a oportunidade de estar próximo da família, porque está ali se doando. É claro que todas as profissões têm pessoas honestas e tem pessoas desonestas. Verdade. Dentro da política também é assim. Tem pessoas desonestas e tem pessoas honestas. Eu creio que quando você atinge uma liberdade financeira, ou antes até disso mesmo, como o Magal estava lá na rádio, sem interesse político nenhum, porque eu lembro dele de moleque na rádio. Magal acho que ele é 4 anos mais velho do que eu. Então eu tinha lá meus 12 anos, o Magal tá 16 anos. Tá quantos anos? Eu tô com 50. O Magal tem 54, 53, 54. Então eu tinha meus 12 anos, ele tinha uns 15, 16 anos, que ele começou na rádio muito cedo. E eu lembro do programa dele. Minha avó escutava e eu escutava. Sempre com o intuito de ajudar, pedindo uma cadeira de roda, ou às vezes um fogão, um gás, um botijão de gás. Então ele fazia essas demandas lá no programa dele. E aí vocês conseguiram ajudar essa moça? Ajudamos, fizemos de tudo para ela, tudo certinho. E ela ficou muito agradecida na época. E esse é um prazer, cara, ajudar as pessoas. É muito bom a gratidão. Eu vou te contar um caso aqui. Esses dias eu estava andando, fazendo uma caminhada na rua e fui pedir um voto para a senhora. Você não me lembra de mim, né? Eu falei assim, lembro da senhora. Você não lembra o que você já fez por mim? Eu falei, não lembro. A pessoa não esquece.
o Magal, na época, apoiou o prefeito Ney Vitorino. E o Ney Vitorino, parece que a Magda tinha sido caçada e tal, uma campanha extemporânea. E ele ganhou. E eu estava com o Magal como estadual, deputado. Mas aí o Magal perguntou: você quer ir para Caldas Novas? Tal? Eu falei: não quero. Aí eu fui trabalhar no chefe de departamento de compras da saúde. E essa senhora um dia chegou em mim lá no departamento, e o processo dela lá estava parado para compra de um remédio que até era uma demanda, já tinha passado o processo todo, não sei porque que não fez, não comprou o remédio. Eu assumi lá, eu peguei o processo dela, no outro dia o prefeito pagou o medicamento, né, que era de alto custo e tinha uma determinação para pagar e tudo. Então, assim, ela ficou grata só por esse gesto. E eu não lembrava, ela me contou essa história. Então, assim, a gente tem que fazer o bem, né, sem olhar quem e não esperar nada em troca. A verdade é essa, que a vida vai te retribuir. A vida te retribui. Tem uma frase que eu uso que diz: pessoas de valor são lembrados pelo legado que deixam. Pessoas de preço são esquecidos assim que a relação acaba. Então essa moça, essa senhora aí, não encerrou a relação com você pelo legado que você deixou na vida dela. E é muitos casos assim que acontece, que eu encontro na rua, quando eu estou pedindo voto. Pessoas lembram do que eu fiz, a gente não lembra, a gente esquece das coisas, mas a pessoa não esquece. Então, assim, temos que trabalhar para isso, né? Para a gente estar aí nessa caminhada e não mudar, né? Tá sempre fazendo o bem e correndo atrás para ajudar as pessoas. É o objetivo, a gente tem que estar nesse aí. Esse é o seu projeto. É um projeto. E se você chegar lá na cadeira de vereador, qual que é seu propósito aí? Você tem uma bandeira que você vai lutar por essa bandeira, uma causa? O que o Liminha, vereador, vai fazer pela população de Caldas Novas? Aquela, dentro de 1 grau, qual que é a escada número 1 ali sua? Meu irmão, primeiramente, ser vereador é uma paixão que eu tenho, assim, de ser vereador para ajudar as pessoas, né? E era um sonho do meu pai, muito. Os olhos dele brilhavam quando ele falava que eu ia ser candidato, falava para todo mundo: vai ser meu vereador, vai ser vereador e tal. Inclusive, na época, ele estava doente, na eleição passada, e ele estava doente, falava para mim: eu vou ficar bom. Desculpa. Tranquilo, meu amigo. Vai ficar bom para te ajudar. Infelizmente não deu. Mas ele tá lá junto comigo, vendo as realizações, assim como meu pai tá vendo as minhas realizações. E é claro que a gente, quando atinge algumas vitórias na nossa vida, a gente quer compartilhar com as pessoas que torceram ali com a gente, como seu pai torcia por você, como meu pai torcia, mas eles estão lá de cima e estão olhando lá o que a gente está fazendo. E isso é o que me não deixa virar nem para a direita e nem para a esquerda, porque eu tenho uma satisfação para dar com os meus pais. Acho que no primeiro capítulo do meu livro, Sabores da Vida, eu já falo sobre mesmo que às vezes meu pai tenha ido, mas a minha mãe tenha ido embora já, eu não vou dar esse desgosto para eles, né? Não quero dar nenhuma tristeza, nenhum desgosto para meus pais. Mesmo lá do céu, que é na nossa fé, diz que eles estão. Isso. Eu acredito que com o mandato de vereador você vai poder fazer mais. Você é um cara do bem, um cara que tem um coração muito bom.
e creio que você vai poder fazer mais pela população de Caldas Novas. Sim. Esse primeiro voto de confiança que a população de Caldas Novas vai te dar, né, no dia 6 de outubro. No dia 6 de outubro, eu espero que a população de Caldas Novas confie esse mandato a você. E não só vocês vão cobrar ele. Você pode ter certeza que eu vou cobrar. Isso aí, meu irmão. E eu cobro muito. Você pode ter certeza. Porque dentro da política, às vezes você tem alianças, entraves que deixam de priorizar o povo. E aquilo que eu te falei aqui antes de você entrar no ar. Você tem compromisso com Deus e com o povo. Verdade. A sua aliança é com Deus em primeiro lugar e com o povo. Verdade. Não é com o político A, B, C, D ou F. Você pode ser grato, como você é grato ao Evandro Magal, por ele ele foi seu padrinho político, né? Mas em primeiro lugar está Deus e em segundo lugar está o povo. Verdade. Então é a esses que você deve satisfação, é a esses que você tem que dar satisfação do seu mandato. O que você vai fazer do seu mandato? Irmão, e sinto preparado, né? Estou preparado para assumir a cadeira de vereador e vários projetos eu tenho. Vou te falar alguns aqui. Tem um projeto para o idoso com Alzheimer. Faremos um levantamento mensal do número de pacientes atendidos pelos médicos com especializações na área de geriatria, neurologia e psiquiatria, quanto aos sintomas, facilitando o diagnóstico precoce. Na área da saúde também, cobrar, fiscalizar, porque esse é o papel do vereador, cobrar, fiscalizar a humanização dos atendimentos dos funcionários em hospitais, UPAs, postinhos e todos os locais dessa área, criando assim um atendimento modelo, um dos nossos profissionais para nossa população em momento de extrema vulnerabilidade. Enquanto vereador, eu vou exigir a transparência na fila da regulação e a divulgação semanal da lista com todas as informações para quem não haja o tão falado fura-fila, porque existe. Respeitando assim a ordem e abrindo exceção apenas para casos prioritários com comprovação médica. Eu também tenho a causa animal, que eu ajudo muito lá. Tem uma senhora que ela é cuidadora de animais, chama Mara Dog, ela é minha apoiadora, sempre ajudo ela. Nós temos muitas ideias aí, uma turma dessa causa animal. Eu vou fiscalizar os animais, né? Esses animais também, bovinos, equinos que ficam na rua, para evitar acidente, tirar de rua, né? E a gente também, tem muitos animais na rua, tem mais de 2.000 pets na rua. Tem leis para o trato de animais lá? Tem. Municipal? Tem, a gente vai fazer um trabalho muito bom lá sobre isso. Eu quero muito ajudar nessa causa animal também, né? E tem um centro de zoonose que tem que criar em Caldas Novas. Eu já até conversei com o Magal sobre isso, né? Que isso aí é a parte do prefeito, tem que criar. Mas eu vou ajudar ele a auxiliar isso, a gente buscar soluções para isso, conversar com essas pessoas que cuidam dos animais, né? São as cuidadoras. As ideias, eles têm muitas ideias. Então a gente vai atrás disso para a gente pegar bem essa causa animal. Fred, uma luta também que você deveria engajar seria da casa da Defensoria Pública. Muitas pessoas não têm condições de pagar advogado. Isso. E dentro da Defensoria Pública ali, às vezes, não tem a disposição de um advogado. Não tem. E é verdade, acontece muito isso. Então, às vezes, você se associar ao presidente do AB lá de Caldas Novas e fazendo mutirões junto com os advogados para diminuir essa demanda, essa falta de representantes dentro dos processos, que às vezes, muitas vezes, assim como nós vimos o Pablo Marçal contar, e aí em toda essa situação que ele está passando, ele não teve condições de pagar um advogado, por isso foi condenado à revelia num processo lá atrás, antigo dele. Então acho que seria bom você engajar nessa causa. Isso leva muita dor
quando uma pessoa tem um problema na justiça e não tem condições de pagar um advogado. É verdade. Essa causa é muito importante, porque eu já testemunhei lá dentro do gabinete, na época que o Magal era prefeito, a gente chegava lá precisando de advogado, que não tinha advogado, e não tinha como pagar, e ficava desesperado, né? E às vezes não consegue essa defensoria pública também. Vamos atrás disso aí também, né? A gente vestir essa camisa também, né? Sim, você pode fazer coligações com advogados. Às vezes o cara pode dedicar como voluntário um dia, uma tarde ou uma manhã para atendimento. Você pode, inclusive, disponibilizar um pedaço lá do seu gabinete. Né? Não conheço o regimento interno da Câmara Legislativa lá de Caldas Novas, mas às vezes você pode dedicar um espaço dentro do seu gabinete ali, uma vez, 2 vezes por semana, para que advogados façam ali serviços voluntários. Isso aí, meu irmão. Isso aí. A gente tem que... Essa ideia sua é boa, a gente tem que correr atrás e tentar melhorar a acessibilidade às pessoas, né? E ser assistida, né? As pessoas serem mais assistidas no meio público. Nós precisamos. Uma coisa também que... A geração de emprego em Caldas Novas também. Falta muito emprego, tem muita gente desempregada em Caldas Novas. E eu creio assim que a gente tem que correr atrás disso. Caldas Novas já tem um setor industrial que foi compra e pago. E esse setor não vai para frente, industrial. Inclusive foi o Magal que comprou e pagou na época dele, foi prefeito, mas de lá para cá paralisou. Então assim, a gente tem que correr atrás disso para a gente gerar empregos, incentivar indústrias a vir para Caldas Novas, né? E não só incentivar a indústria a vir para Caldas, mas exigir das indústrias que contrate gente da própria cidade, não traga de fora, porque senão não adianta. Amanhã traz gente de fora, vai inchar a cidade e vai continuar a mesma coisa, desempregada. É porque Caldas Novas é uma cidade turística, né? Isso. Então os serviços oferecidos ali, a demanda de emprego, são para hotelaria. Isso. E aí o pessoal não tem feriado, né? Trabalha lá de segunda a segunda-feira. O Evandro Magal, já conversamos sobre isso quando eu levei minha indústria lá para Caldas Novas. Ele se animou bastante por conta da outra opção de emprego que teria em Caldas Novas, né? Isso. E precisa. Sem ser da parte de hotelaria, né? Precisa disso. Até para valorizar mais a mão de obra em Caldas Novas, entendeu? Eu tive em Caldas Novas recentemente, até nos encontramos lá. E eu pude observar como a cidade está feia. Sabe, você vê a cidade mal cuidada. É uma cidade turística. Tem que ter iluminação, tem que ter limpeza, tem que ter atratividade. O intuito ali, o número 1 da cidade é ser turística. Então, uma cidade está apagada, Caldas Novas está apagada. Você não vê propaganda aqui em Brasília de incentivo a Caldas Novas. Eu não, sinceramente, dessa vez que eu tive lá, eu achei assim, para uma cidade turística, que tá faltando luz ali, tá faltando um brilho para a cidade turística, né? Tá precisando. Inclusive os bares estavam vazios, a praça ali estava vazia, até a feira do Luar, que geralmente é bem cheia, estava vazia. Caldas Novas está precisando muito de, igual você falou, ser mais divulgada. É uma cidade que quando você fala que é de Caldas Novas, você está fora viajando, nossa, Caldas Novas, que cidade maravilhosa, eu sou doido para ir lá para conhecer. Então, assim, é uma cidade que é vista para o Brasil e para o mundo. Então, quando um administrador está na frente de uma cidade, ele tem que divulgar isso, promover atividades, encontros, palestras, várias coisas. Teatro, que não tem em Caldas Novas, um teatro, né? Para trazer turismo fora da temporada. Porque os hoteleiros, por exemplo, vivem de temporada.
ou férias. E Quando até acaba o morador, isso, Fred, que o morador também a gente precisa de entretenimento, lazer, né? Claro que o trabalho sempre é muito bem-vindo, mas o morador também precisa de lazer, precisa de opção. Eu vou te falar que eu passei 3 ou 4 dias em Caldas Novas, eu não vi uma viatura de polícia. Eu não vi um soldado da Polícia Militar de Caldas Novas na rua. Eu acho que a polícia estava de férias uns 4 dias que eu passei lá. Porque eu não vi um soldado da polícia, uma viatura da polícia. Não, tem que ter policiamento, assim, né? Porque a segurança... até que assim, eu vejo... Muito cachorro na rua, abandonado. Demais. Muito. A única coisa que eu vi lá foi cachorro abandonado na rua. Eu cheguei na Feira do Luar ali, tinha um senhor lá sentado no chão, deitado lá no chão, com uns 8, 10 cachorros abandonados. Nossa. Lá na praça tinha um monte de cachorro abandonado. Eu estava ali na Rua do Privé hospedado, tinha um monte de cachorro ali abandonado. Caldas Novas está precisando de um... Aqui nós temos um hospital veterinário. Essa é uma ideia. Público, um hospital veterinário público nós temos aqui. Essa é uma ideia que a gente está amadurecendo, conversando. Eu já conversei com várias cuidadoras de animais. Não sei, às vezes tem muita gente que ajuda essas cuidadoras. Pessoas que bancam cirurgia, castração, que amam, né, essa causa animal. Então elas precisam também de, por exemplo, hoje uma castração, acho que é R$300, R$400. Não precisa ser uma coisa pública, diminuiu privado, esse valor para R$100, entendeu? Uma parceria pública, com a parceria privada, entendeu? Então, assim, tem como ajudar essa causa e incentivar também os empresários de Caldas Novas através de dedução de imposto. Se tiver a adoção de um cachorro de rua, entendeu? Monitorado, o cachorro, né? Já vai castrado, vermifugado, bem cuidado, não é cachorro doente. E deduzir no imposto, pode ter um projeto desse, entendeu? Mas é um absurdo, uma cidade turística com um tanto de animal abandonado daquele na praça pública, na feira do luar da cidade. Praticamente tinha mais cachorro na rua abandonado do que gente. E temos um vereador lá que fala que é da causa animal, né? Até hoje eu não vi isso lá. Pra falar a verdade, não sei se ele faz isso, não acompanho, mas que eu ouço falar dele é que ele não luta por isso. Ele foi eleito por causa dessa causa. Foi a causa eleita. Teve quase 1000 votos por causa disso. Mas onde eu chego, eu escuto falar que não, acabou. Inclusive ele está respondendo em um processo aí. Muito, muito forte o processo dele. Então, assim, é uma causa que a gente tem que cuidar de verdade, até para causa sanitária também, né? Sim, com certeza. Só na causa animal, né? Vamos aí lutar por isso também, meu irmão. Mas uma prefeitura que não está conseguindo cuidar dos animais abandonados vai cuidar de gente? Nem assim. Verdade. Tá tudo atrapalhado lá. E nós temos um quadro aqui chamado Curte ou Esquece. Eu vou pedir a produção para colocar aqui na tela pra gente. Aí. Curte ou Esquece com Liminha, no 61 Podcast. Vamos lá, produção. Primeira imagem, por favor. Caldas Novas. Aí, já vamos emendar e vamos falar da cidade de Caldas Novas, águas termais. Uma das cidades que eu tenho um carinho enorme por lá, por Caldas Novas. E me importo, né, Liminha? Mesmo que eu tô aqui em Brasília... Você não sai de lá. Eu me importo com a cidade, com o bem-estar da cidade, com o nome da cidade, né? Você tem até imóvel, né, em Caldas Novas, não tem? A cidade, não. Não? Eu não tô com imóvel lá, não. É a cidade que meus avós nasceram, que meu pai nasceu, né? Meus pais estão enterrados lá, meus avós estão enterrados lá. E eu sempre preciso voltar lá para nunca esquecer minhas origens e as minhas raízes, né? E é uma cidade que abraçou a sua família lá também, abraçou seu pai. Seu pai era um homem conceituado, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Mas você pode abrir aí o verbo e falar qual o sentimento que você tem pela cidade de Caldas Novas. Meu amigo Ronan, Caldas Novas é uma cidade que eu amo, de paixão, meu irmão. Gosto. Essa cidade hoje
é o meu lar, é onde a minha filha, né, nasceu. Eu tenho uma filha que é do primeiro casamento da minha esposa, mas ela me chama até de pai, porque desde os 3 anos ela tem o pai dela e tudo, né? Mas desde os 3 anos que eu crio ela, e eu amo as duas sem diferença. Então é minha filha também, de coração. E minha filha nasceu lá, e essa cidade para mim é uma cidade que eu amo, que eu quero fazer o melhor de mim por ela. O melhor de mim. Caldas Novas é uma cidade que eu escolhi para viver, minha mãe e meu pai escolheu para viver, e nós estamos lá até hoje, e não pretendo sair nunca de lá, porque é uma cidade maravilhosa, que é receptiva, que acolhe mesmo as pessoas. Inclusive eu recebi um título de cidadão caldosnovense, que ainda não foi entregue, não sei por qual motivo, não sei se barraram lá na Câmara, sabe? Mas assim, um vereador que me entregou, um amigo meu, e até hoje esse título não foi entregue, não sei por que motivo. E é um amigo meu, um vereador, Gilmar Martins. Mas assim, eu me sinto cidadão caldosnovense. Eu já sinto cidadão caldosnovense, né? Que eu moro de lá desde 1989. E é a cidade que eu quero lutar por ela, que ela seja uma cidade linda, maravilhosa, que receba os turistas bem recebidos, comerciantes ficam felizes, ganhando dinheiro, trazendo sustento para sua casa. E esse é o meu objetivo, meu irmão. Produção, eu estou compartilhando algumas imagens aqui com vocês e vou compartilhar o vídeo também, porque eu gosto de mostrar a cobra, como é que diz? Opa. É mostrar a cobra e matar a pau. É isso mesmo, mais ou menos isso aí. Então eu estou mandando aí para a produção um vídeo. Gostaria que vocês colocassem aí no ar. População. Né? Tá aí, ó. Eu falo e provo. Está aí, ó. Esse cão estava na porta do meu hotel. Quando eu cheguei, até tirei a foto, mostrei para minha esposa aqui o caramelo. E aquele vídeo ali, tem como tocar o vídeo aí, produção? Olha, parquinho, lá tá no aí, parquinho, ó, né? O parquinho lá. É. Olha lá, ó. Tá aí. A cidade de Caldas Novas agora, sabe, eu amo animal, você sabe disso, Fred, mas está tomada por animal abandonado, né? Isso porque tem um vereador lutando por essa causa lá. Isso. Sinal que a luta dele tá em vão, né? Tá em vão. Temos que lutar de verdade. Então, abraça essa causa aí também. Abraçar. Vou te cobrar, você sabe que eu sou pai de pet. Eu sei disso, meu irmão. Eu sei que você ama o seu pet. Amo meus como fosse o filho. Meus 2 filhos, feijão e batata. Perdi o Toro e o Lioto. Foi. Há 2 anos, 3 anos atrás. E agora é o feijão e batata que comanda lá em casa. Mas, até por bem dos animais, a gente vê ali a cena, é bonita, o cara tá acompanhando ali com os cachorros, né? Os cachorros estão fazendo companhia para um morador de rua. É até bonito ver aquilo ali. Mas sanitariamente não é bom para a cidade, nem para o rapaz, nem para os animais, nem para a população. Verdade. Que é o principal interesse que deve persistir na situação. Caldas Novas tem muitas pessoas que lutam por essa causa. Tá faltando apoio, tá faltando ajuda de verdade do poder público. É um vereador que tenha como a causa verdadeira, né? Isso. Não politiqueira, não com interesse de ganhar voto, mas que faça, porque quem é bom não é bom só porque faz para humanos. Quem é bom faz para todos, para os animais, faz para os humanos, não interessa qual ser vivo, né? A Bíblia diz, todo ser que respire louve ao Senhor. Então,
Todos os seres merecem respeito. Deus deixou os animais, né? Pode voltar lá, produção. Caldas Novas. Curte ou esquece, Fred? Curte demais. Claro que Fred Lima curte a cidade de Caldas Novas. Próximo diretor. Animais, tá aí. Aí. Já falamos sobre a causa dos animais aí. Curte demais. Fred vai engajar nesse tema também. Isso é projeto de campanha, isso. Viu, Fred? Coloca isso aí na sua pauta. Você pode ter certeza disso. Vou te cobrar isso. Pode me cobrar. Com certeza. Eu espero que a partir de 1º de janeiro, que esses animais estejam adotados e não nas ruas da cidade de Caldas Novas. Curte ou esquece? Curto. Claro que o Fred Lima curte animais. Próximo diretor. Alzheimer. É o seu projeto aí que você já falou. Isso. Essa causa não está muito assistida, sabe? Tem muita gente hoje que está com esse problema. Eu até assisti isso, um vídeo esses dias no YouTube, que uma reportagem que uns cientistas brasileiros, estão, através de um medicamento, estão descobrindo a cura. Vai reverter a situação do Alzheimer. Então Deus ajuda que dê certo, porque o Alzheimer a pessoa vai esquecendo a família, esquecendo os filhos. A minha mãe, ela não está com Alzheimer, mas ela está com esse, assim, graças a Deus ela não esqueceu a gente, mas a perda do meu pai, ela foi um baque muito grande para ela, então ela sentiu e a cabeça dela não ficou muito boa não, sabe, depois disso. Já tem diagnóstico, às vezes o médico fala que é Alzheimer, às vezes fala que é outra coisa, mas assim, ela, graças a Deus, Deus está cuidando da cabeça dela, que ela tá bem, sabe? Ela tá morando hoje com meu irmão, com o Eric, e muito bem cuidada, a gente vai lá, todo mundo cuidando dela direitinho, e graças a Deus, ela sozinha, ela toma banho sozinha, tudo certinho, não tem nada que depende de ninguém, sabe? A gente não quer que ela mora sozinha. E o paciente de Alzheimer tem atendimento hoje? Não tem. Na saúde de Caldas Novas? Não tem. Não é assim. Um especialista não tem nesse sentido. E vamos lutar por isso, porque eu passei isso por dentro da minha casa. Eu já vi pessoas que eu já fui, e pessoas me falaram sobre isso. Quando eu falei que eu vou nessa causa, me aplaudi de pé na hora. Falei, não, você vai brincar com essa causa, porque precisamos de ter um compromisso com isso, de ajuda para como é que se diz, um lugar para a pessoa idosa de verdade curtir a vida, ela ter um lugar para fazer uma atividade e um aprendizado, um tricô, alguma coisa, a gente vai, um entretenimento para essas pessoas. Fred, entendeu? Precisa ser uma pauta prioritária mesmo, porque Caldas Novas é uma cidade de idosos. Caldas Novas é considerada a cidade da terceira idade. Né? E uma eleitora minha esses dias, chama Bia Brasil, uma jornalista. Ela falou para mim assim, olha, o idoso hoje só tem o casarão, não tem mais nada. Não quer só o casarão, a gente quer mais coisas para os idosos. E eu falei para ela que eu vou lutar, as ideias dela, o que ela passar para mim e outros idosos, vamos correr atrás disso, entendeu? É aquilo que eu te falei do lazer. Isso, o lazer. Né? População. Eu tive em Barretos, quando minha mãe teve câncer, tive em Barretos, hoje ela está curada, em nome de Jesus, graças a Deus. Eu vi um lugar em Barretos que eu achei lindo, assim, os idosos estavam lá, se divertindo numa praça, umas mesas colocadas assim, de dama, um jogando dama, outros jogando outra coisa, e um conversando, uma praça para os idosos. Você lembra que lá na praça Mestre Orlando tinha um coreto? Tinha, acabou. Tiraram o coreto. Hoje virou praça dos botecos. Não, praça de maconheiro, de gente que mexe com droga. A família não vai mais à praça, porque virou um ponto de tráfico ali. Eu tô te falando sério, cara. Eu tive lá e eu não vi um soldado da Polícia Militar em Caldas Novas nos 4 dias que eu tive lá. Eu estive na praça, morador de rua na praça, cachorro para tudo quanto é lado, e não tinha um policial na praça.
Ou seja, a população está abandonada. Os Temos que turistas mudar isso. estão abandonados em Caldas Novas. Temos que mudar isso, meu irmão. Uma cidade linda como Caldas Novas não merece isso. Pois Ela é. merece muito mais. Eu não sou político, não sou puxa-saco de político, mas... E falo a verdade, né? Eu tenho que falar a verdade. Quando o Evandro Magal foi prefeito, eu vi lá o slogan dos candidatos lá, falando, Caldas Novas era um lixo quando o Evandro Magal era prefeito. Mentira. Mentira. É mentira. O Natal Mágico, feito pelo Evandro Magal, eu me lembro muito bem. A cidade foi coberta por uma iluminação fantástica. Ficou... É Natal Mágico, foi? Não era o nome do projeto? Isso. Natal Mágico, de Caldas Novas. Caldas Country. Vários shows que o Magal já levou para Caldas Novas, fomentando o turismo. Hoje... O lema do Magal, Ronan, quando ele assumiu a prefeitura, os 2 mandatos dele, o primeiro mandato, os últimos, o lema dele foi Caldas Novas, cidade da família. Por quê? A Caldas Novas estava destruída publicamente quando ele assumiu. E o Magal incentivou o turismo para Caldas Novas de novo, incentivou as famílias de bem ir para Caldas Novas, sabe? Então, assim, ele lutou muito por isso e ele mudou a história de Caldas Novas, porque Caldas Novas estava praticamente assim falida e as pessoas não iam para Caldas Novas porque teve um carnaval, alguma coisa que aconteceu lá, foi totalmente uma orgia, destruíram a cidade. E quando ele pegou aquela vez a cidade desse jeito, ele mudou a cara de Caldas Novas. Ele trouxe o turismo de volta para Caldas, as famílias de volta para Caldas, famílias de bem, as pessoas que não iam mais na cidade, mas ele voltou, ele conquistou isso de volta. Então, pelo contrário, o Magal voltou e vai voltar de novo, você pode ter certeza. Vai voltar com tudo, que vai fazer o melhor governo da história dele. Você pode ter certeza disso. Ele vai fazer o melhor governo da história dele. E eu vou voltar aqui para te falar. E vou trazer ele também aqui. Eu lembro que por várias vezes o Ratinho falou sobre Caldas Novas. Inclusive o Magal foi lá. Se eu não me engano, teve uma escola de samba que falou da cidade de Caldas Novas. Foi. Entendeu? O turismo em Caldas Novas na era Magal foi muito fomentado. A cidade era muito bonita, né? Muito. Mas esse projeto aqui você tem que botar na sua pauta de prioridades. Isso, meu irmão. Porque Caldas Novas é a terra da terceira idade. Isso. Então, como a terra da terceira idade não tem um especialista, um médico especialista lá em Alzheimer. Aí a pessoa vai precisar se deslocar até Goiânia, vai precisar deslocar até outro estado, até Brasília, para fazer um tratamento de Alzheimer. Então, eu acho que vale a pena essa pauta aí, esse debate. Tá de parabéns aí por ter colocado esse assunto aí no seu projeto. Claro que não vamos curtir, né, o Alzheimer, mas vamos curtir o projeto do Fred. Isso aí. Do Alzheimer. Próximo diretor. Esse é o senador o Wilder Moraes. Wilder Moraes. Isso. Ele é do PL, né? Isso. Partido PL. Da cidade de Goiânia, Goiás. Ele é senador por Goiás. Ele mora em Goiânia. Mas ele é lá de Palmeiras? Ele é de, se eu não me engano, deixa eu ver a cidade, que ele é de, não é Palmeiras não. Eu vou lembrar. Ele morou muito tempo em Caldas Novas. Ele morou lá, é? Morou, ele é um grande empresário, ele é muito bem sucedido. Qual área que ele empreende? Construtora da Orca. Ele é de construtora. É a Orca, né? Isso. Grande empresário, ele é bem sucedido e um grande político. Meu amigo, meu irmão. Gosto muito dele. Ontem mesmo ele gravou um vídeo em apoio a mim, a minha pessoa, né? É um irmão que a gente tem pela vida aí. E eu tenho certeza, meu irmão, ele vai alcançar voos muito mais altos. Wilder Moraes, senador por Goiás, então amigo de Fred Lima. Curte ou esquece? Curto. Claro que Liminha curte. Wilder Moraes. Próximo diretor? Tá aí. Evandro Magal.
Esse é meu irmão, meu amigo, pai, irmão, amigo de verdade, amigo de todos, pai de todos. É um cara que é um exemplo de sabedoria, é um exemplo de persistência. É um cara que não desiste nunca. Tudo que já aconteceu na vida dele, ele tá lá, ele cai, mas levanta. Então é um cara que eu inspiro nele por causa disso. Pode falar o que falar dele, mas ele é um cara que tem um coração, é humano, um cara que gosta de gente. E o político, eu falo, o político tem que gostar de gente em primeiro lugar. Não é só o político, todo mundo. Mas o político principalmente tem que gostar de gente. Depois, fazer política. Fred, deixa eu te dar um testemunho aqui. Conheço o Magal desde de criança, lá na cidade de Caldas Novas. Nós já falamos aqui, ele é 3 anos mais velho do que eu. Na época em Caldas Novas, que a gente era criança, tinha 12, 13 anos, tinha a Joaninha lá do Juizado de Menores. E aí a gente ia para umas festinhas ali no 7 de setembro, ali naquelas escolas ali. E eu me lembro de uma vez lá, uns caras implicaram com o Magal lá e queria bater no Magal, brigar com o Magal, alguma coisa desse tipo. E todas as vezes que eu bati na porta da prefeitura, o Magal, a porta não precisou abrir, já estava aberta, né? Sempre me recebeu lá. Tudo que um dia eu levei de demanda para ele, ele me atendeu. Eu lembro que no enterro do meu pai, ele estava sentado ao meu lado. Eu estava lá. Né? E eu estava doente, tinha acabado de fazer uma cirurgia. E ele me contou um pouco da história do pai dele. Perdeu o pai dele cedo. Foi criado por um senhor com o nome de... Pantaleão. De Morrinhos, né? Pelo um senhor chamado Pantaleão. Então a vida dele foi muito difícil. E ele me contou essa... Ele falou, Ronan, é triste ver você perder seu pai, mas... Né, olha, você já está aí com 30 anos, eu perdi meu pai acho que com 6 anos. Né, então fui criado por um senhor e tal. E ele é um cara trabalhador. Na alegria e na tristeza ele está com você, né, meu irmão? É um cara trabalhador. Verdade. E eu respeito gente trabalhadora. Não pode falar o que quiser do Magal. Se ele fosse ladrão e bandido, ele deveria estar preso, mas não está concorrendo novamente. Acho que pelo 4º ou 5º. É pro 5º, né? 5º mandato lá na cidade de Caldas Novas. E eu não tenho o que falar do cara. Eu vi a projeção que Caldas Novas teve em todos os seus mandatos. Eu vi o respeito que ele tratou sempre com a polícia militar de lá de Caldas Novas. Aquele coronelismo que existia em Caldas Novas acabou na gestão dele. Eram pessoas que mandavam prender, mandavam soltar. Era político que mandava prender, mandava soltar. O Magal acabou com o coronelismo dentro de Caldas Novas, né, porque ele é um jovem que veio do povo. Isso. E geralmente os mandatários que tinham ali eram grandes empresários, eram pessoas de família bem-sucedida da cidade. De repente chegou lá um pé de chinelo igual o Magal, assumiu a prefeitura, um menino, e projetou Caldas Novas, que era uma cidade pequena com uma publicidade regional, e transformou numa cidade nacional e internacional, reconhecida Verdade. Nacional e internacionalmente. Verdade. Então, eu não estou lá fazendo campanha para o Magal, mas tenho o meu respeito e a minha admiração aos meus amigos aí de Caldas Novas, os meus familiares que estiverem em Caldas Novas. Eu peço o voto ao Evandro Magal, porque se errar também a gente vai lá e puxa a orelha, não tem problema não. Entendeu? Agora, essa gestão que está lá, conheço o atual prefeito de Vista, sei que ele é empresário também da cidade lá, o pai dele também era empresário lá. Conheci ele, jovem também, mas eu tenho que falar o que meus olhos enxergam. Foi o que eu enxerguei, foi o que eu mostrei. A cidade de Caldas Novas está abandonada. Verdade. É uma cidade querida que eu quero que seja bem cuidada. E a pessoa
que faz gestão bem feita, faz pessoalmente, não delega para um ou para outro, é o prefeito Evandro Magal. Então, eu também curto demais esse cara, trabalhador, tem meu respeito. E é isso aí. E você, curte ou esquece? Curto demais. Claro que Fred Lima curte, Evandro Magal. Um abraço, meu amigo. Deus te abençoe aí na sua caminhada. Espero que dia 6 de outubro eu possa estar aí comemorando com vocês a vitória do Liminha e a sua vitória aí. Amém. Na gestão de Caldas Novas. E que eu puder ajudar, contribuir com a melhoria da cidade, pode contar comigo. Próximo diretor, Ronan Carlos. E aí, ó o cara. Você é um grande amigo. É um grande irmão que eu tenho, né? Lembrar uma coisa aqui que você não lembra. Acho que você lembra, sim. Teve uma época que a gente estava andando muito junto. Você estava com um problema. Você só chorava, não sei se era depressão, o que era. A gente foi para a igreja Reviver para Cristo. Nós dois. Você chorando de cá e eu chorando de lá. Sua mãe abraçava nós dois, né? Sua mãe ia junto com a gente. E o bispo lá na época estava na igreja, né? Não tinha ido para os Estados Unidos. E a gente só chegava chorando. Você chorava o culto inteiro. Você lembra disso? Lembro. Então assim, meu irmão, você é um cara que tem que tirar o chapéu para você. Você é um cara que saiu de Caldas Novas. Eu, mas o meu irmão... Me deram uma carona. Carona, te levamos na rodoviária, você com R$49. R$29 no bolso, né? E a roupa. E a roupa, né? Saiu de Caldas decepcionado, né? Com a cidade, mas amava muito Caldas Novas. Decepcionado, né? Com algumas pessoas. Algumas pessoas da cidade. Então, assim, você falou... Eu lembro dessas palavras, você falou assim... Eu vou voltar aqui, mas eu vou voltar com a cabeça erguida e bem de vida. E era seu objetivo. E hoje você está aí, né? Dono desse podcast, dono das maiores clínicas de Brasília. Um cara bem sucedido, um cara que hoje é empresário e tem amizades com pessoas muito importantes. Primeiramente você tem Deus, né, cara? Deus é seu amigo. Deus te colocou aqui. Você sabe que eu vim... através da profecia lá na igreja do bispo. Eu recebi uma profecia. Foi. Como o Fred disse, eu tinha perdido tudo num negócio com pessoas sem escrúpulo que eu fiz lá em Caldas Novas. Eu perdi tudo. E eu só chorava, ia para a igreja, só chorava. E a única coisa que eu tinha era minha fé. E eu recebi uma profecia que Deus ia mudar meu nome, a minha história, a minha vida, ia me dar 1000 vezes mais do que eu sonhei em ter, desde que eu não soltasse a mão dele. E às vezes as pessoas recebem a profecia quando é o lado bom. Quando é o lado do compromisso, esquece. Verdade. Entendeu? Então, desde que eu soltasse a mão dele. E eu cheguei em casa naquela noite, vendi um monitor, computador que eu tinha pro meu irmão por R$60, comprei uma passagem por 31, sobrou R$29, eu peguei minha Bíblia, a minha roupa, e o Fred e o Patrick me deixou lá na rodoviária nas 7 horas da manhã, e eu voltei para Brasília com R$29, a minha roupa, a minha Bíblia e a minha fé e a minha profecia. Amém. E é como eu te disse aqui no começo, meu irmão. Quem nasceu pobre não tem a opção de desistir. Uhum. Né? Se você tem o seu objetivo de ser vereador, e você vai ser vereador, mas você vai ser vereador não só pelo seu trabalho que você fez durante todos esses anos dedicando à população de Caldas Novas, como porta-voz do prefeito, mas pelo seu coração, pela sua igreja, porque lá na igreja que a gente estava chorando, olha, hoje você está casado, tem filha, um casamento bem sucedido, está numa luta, numa campanha eleitoral para se eleger vereador, um dos políticos mais conhecidos lá na cidade de Caldas Novas, e estou feliz de te receber aqui hoje no podcast, poder contar a sua trajetória, poder falar do Fred
Lima, que às vezes as pessoas não conhecem, né? Então é o Fred que me estendeu a mão lá quando eu não tinha nada para te oferecer. Então as pessoas devem conhecer as outras assim, quando a gente não precisa dela. Você não precisava de mim, eu não tinha nenhum carro para andar. Quantas vezes você me deu carona para ir pro culto? Me buscou lá em casa, me deixou lá em casa. Quantas vezes você me deu carona para ir pro culto? Então, você foi meu amigo quando eu não tinha nada. Hoje que Deus me deu tudo que eu tenho, sou um homem próspero, graças a Deus, bem sucedido, são 18 empresas e isso não nos afastou. Não. Não nos deixou longe, nós olhamos um para o outro, no olho do outro, sabemos o que nós já passamos. Verdade, irmão. Então a minha admiração e meu respeito por você é eterna. Nós estivemos juntos lá no pior momento, né? Tem coisas tão difíceis aqui de contar que a gente não pode contar, né? Para uma questão de privacidade mesmo, e nem para deixar o nosso telespectador ali triste, mas nós nos conhecemos momentos, nós estivemos em momentos muito tristes, e agora tá te recebendo aqui, você numa outra posição, eu numa outra posição, e depois vou te receber aqui como vereador. Isso e dia aí, 6 de outubro nós vamos estar lá em Caldas Novas comemorando. Então, eu que estou na tela, era para ele falar de mim, mas eu quero falar dele, porque quando eu não era ninguém, quando eu não tinha nada, ele me estendeu a mão, ele foi meu amigo, ele que me deu carona, ele que me incentivou nesse dia difícil que eu tinha que tomar a decisão de voltar para Brasília, receber essa profecia e vir aqui para a guerra. Então eu quero te agradecer por isso, meu amigo. Você é um vencedor, meu irmão. Parabéns. Nós somos. Amém. Curte ou esquece? Curto. Claro que Liminha curte. Essa nossa amizade aqui não foi feita em boteco, não foi feita na igreja. Amém. Próximo diretor. Tá aí. Sua linda família que você construiu. Amor da minha vida. São seus alicerces, suas raízes que você construiu lá em Caldas Novas. Não tem assim que agradecer a Deus. Não tem como ser mais grato por ter dado a família linda que eu tenho, a mulher que eu tenho, a esposa que eu tenho, mãe, esposa, dedicada, minhas filhas lindas, a Maria Eduarda que veio pequena, é minha filha de coração, minha filhinha Manuela que nasceu, para alegrar mais ainda, né, o nosso lar, e uma esposa que eu tenho, uma esposa temente a Deus, evangélica, uma esposa que me incentiva todos os dias a sair de casa, buscar o sustento, né, buscar a nossa felicidade, né? E ela sempre está comigo nos momentos ruins, nos momentos bons, nunca me abandonou. Então é uma mulher que eu amo de verdade, a mulher da minha vida, a mulher que Deus me deu. A minha mãe chegou até a falar um dia para mim, assim, que ela falou que quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu falei para Deus que eu queria uma esposa, né, do jeito que eu queria. E minha mãe fala que a Geisa, minha esposa, é a mulher que eu falei, a esposa que eu pedi para Deus. Então Deus ouviu aquela criança falando, né, e Deus trouxe ela para mim no tempo dele. E foi ele mesmo. Foi uma coisa assim tão, a gente conheceu muito rápido. Foi coisa de 15 dias de 10 dias, e ficamos falando pelo telefone pro papá, vem morar comigo aqui. Mas eu tenho uma filha. Não, isso não importa, não sei o que e tal, o seu pai da sua filha e tal. Em 10 dias que a gente passou uns dias, ela estava morando comigo, e fomos a nossa família linda que está hoje. Então foi coisa de Deus. Para os olhos dos homens é impossível isso dar certo. Estamos aí já tem há 11 anos casados. 11 anos. Tem uma filha de 10 anos e uma filha de 14 anos. Vai fazer 15 agora em novembro, e a Manu em janeiro. Vai fazer 11 anos. É isso aí, meu amigo. Se você quer saber quem é um homem, você pergunte à mulher dele.
Se ela falar bem dele, você vota nele. Se ela falar mal, você sapeca o pé na bunda do candidato. É isso aí. Curte ou esquece? Curto demais, minha família linda. Claro que Liminha curte a sua bela família. Deus abençoe aí seu casamento. Continue abençoando. Amém, Jesus. E por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. É, verdade. Próximo diretor. Tá aí, sua mãe e você. Minha mãezinha, seu casamento? No meu casamento. Seu pai ainda estava vivo, né? Tava vivo. Seu pai presenciou isso aí, cara. Graças a Que Deus, é bacana. bom, Deus é bom. Deus é bom demais. Seu pai ficava preocupado com você. Nossa, Deus é bom demais. Tem lá registrado o vídeo do casamento. E minha mãe ali, o olhar dela pra mim, né, meu irmão? De admiração. Você pode ver que ela tava me admirando. E você com cara de eu pensei que eu não ia chegar aqui. Foi muito custoso, né? Foi custoso e graças a Deus, assim, que casamento abençoado. Foi muito abençoado por Deus. Foi um milagre de Deus meu casamento. Foi coisa linda. Foi lindo meu casamento, meu irmão. Infelizmente foi na época que teve aquela greve de caminhoneiro. Sim. Do combustível. Muita gente deixou de vir, os parentes. Né? Não tinha como remarcar o casamento, então já estava tudo marcado, tudo certinho. Mas muita gente não foi, mas o principal foi que era Jesus. Ele estava lá. Amém, meu amigo. E sua mãe é essa pessoa admirável, sempre com um sorriso, aguardando linda. a gente lá, recebendo a gente lá na casa dela, com pão de queijo. Lembro quando a gente ia pra lá assistir filme. Fazia pão de queijo, fazia pipoca. pão de queijo lá pra gente, uma pipoca, a gente ficava assistindo o filme lá. Uhum. Eu, você, o Patrick, seu primo. Sua mãe é uma guerreira, cara. Ela é uma guerreira, uma mulher sábia demais, criou os filhos, né? Com todo amor, dedicação também. Minha mãe Cuidou do seu pai. Cuidou do meu pai. Minha Foi mãe a primeira a se converter. Minha mãe é uma batalhadora na vida e graças a Deus, Deus deu a oportunidade, ela está aqui com a gente ainda. Obrigado, meu Deus, por isso. Tá? Minha mãe está aqui com a gente. Obrigado. Curte ou esquece? Curto. Claro Muito. que Liminha curte a sua mãe. Como é o nome dela? Marlene. Dona Marlene. Forte abraço, Dona Marlene. Obrigado aí pelas épocas que a senhora me recebeu aí na casa da senhora com tanto carinho, tanta alegria e tanto amor. Deus abençoe. Próximo diretor, senhor Lima. Rapaz, esse velhinho é gente boa, velho. Pensa no velhinho que eu ia lá pra relojoaria e ficava lá batendo papo com esse velho. Amor da minha vida. Essa camisa, a gente estava no Natal passando no Rio de Janeiro. Foi o último Natal. Eu dei essa camisa pra ele. Fred, às vezes nós somos tão egoístas. Com quantos anos seu pai morreu? 82, ia fazer 83. Viveu bem, irmão. Viveu muito. Viveu muito. Meu pai morreu com Mas a gente é 56 egoísta, anos. a gente é egoísta, falar a Entendeu? verdade. Seu pai morreu aos 82 anos de idade, viveu bem. Pelo menos que eu sei, ele não ficou acamado durante anos na cama. Não, né? foi rápido. E trabalhando. Deus cuidou isso, né? Pra ele não sofrer. Ele não sofreu. E ele trabalhou até quase os últimos dias, Fred? Trabalhou. Ele não ficava parado, é aposentado, mas ele não parava, cara. Meu pai não parava. Nunca teve uma dor de cabeça, nunca teve nada, não sentiu dor. Mas uma coisa mais importante que eu pedi pra Deus na minha vida, que eu pedi sempre: Deus, não deixe meu pai, pedir pra Deus pra converter, meu pai ser convertido antes de ir embora, né? Porque a gente quer encontrar, eu quero encontrar ele lá. E eu vou ter certeza que nós vamos encontrar nossos queridos, né? Então, o meu pai quis batizar nas águas. Nunca ele quis batizar nas águas. Minha esposa batizou junto com ele nas águas, né? Ele aceitou Jesus, batizou nas águas. Faltando 3 meses antes de ele falecer, ele largou a bebida.
20 dias antes de falecer, eu cheguei lá em casa e ele estava sentado lá de fora. Aí o pai, cadê seu cigarro? Aí eu bolei e joguei fora. Antes dele morrer. Não vou fumar mais não. Deus tirou tudo. Tirou bebida, tirou o cigarro dele. Para ele ir para a glória, né, transformado. Então assim, eu pedi, o desejo de coração é que ele ia ser salvo. Porque a gente já sofre tanto nessa terra, né, meu irmão? Sim. E aí perder a salvação não dá. Nós temos que ser salvos. O importante é isso, nessa terra é isso. O resto é ilusão. A eternidade nossa é na glória. Ou você vai para a glória, ou você vai para o outro lado, né, para o inferno. Então assim, e uma coisa que eu falava muito com Deus era isso. E eu tenho certeza que ele está na glória. Tenho certeza. Está na glória, lá salvo. Era um homem muito bom, um homem que ajudava muita gente. Ninguém sabe de nada, ele ajudava muita gente sem falar com ninguém. Pessoa muito respeitada dentro de Caldas Novas. Uma pessoa querida em Caldas Novas. E um paizão. Um vô. Nossa. Os netos tudo apaixonado nele. Um vô assim que ele não media esforço pros netos. E nem pros filhos. Criou a gente bem. E eu tenho uma honra de ter esse pai. Uma honra. Porque ele soube criar os filhos. Nunca encostou a mão na gente, nunca bateu, nunca precisou. Só dele conversar a gente entendia, sabe? Minha mãe já metia os cacetes, minha mãe já batia na gente, mas meu pai não, ele nunca bateu na gente. Então assim, eu quero encontrar ele. Que Deus dê essa graça. Quero encontrar ele de novo. Não sei se vai ser como pai, se é como irmão, a gente não sabe, é um mistério isso, né? Mas somos irmãos em Cristo, né? Todos irmãos em Cristo. Não sei como é que vai ser lá no céu, mas eu quero encontrar ele, ver ele de novo, poder abraçar. E dizer o quanto eu amo ele. E você vai fazer um compromisso aqui comigo e com seu pai, meu irmão. Você vai honrar o seu mandato de vereador. Você vai honrar as pessoas que confiaram o voto em você. Uhum. Você vai honrar a sua família, os que ainda estão vivos. Seu pai vai ter a alegria de saber que você não apenas chegou, porque às vezes a gente pode chegar à vitória, conquistar várias coisas, mas mais importante do que começar bem é terminar bem. Verdade. Então todos podem começar bem o seu mandato, mas o importante é terminar o mandato bem. Então é isso que eu peço seu compromisso aqui agora, comigo, com todos os nossos inscritos aqui no canal e com seu pai. Compromisso confirmado. Primeiramente eu vou honrar a Deus e a minha família, meu pai, que foi levar o legado que ele deixou, o homem que ele me criou, né, para ser, o homem que ele falou que eu tinha que ser, né, e vou honrar a memória do meu pai. Claro que curte, não vou nem perguntar se esquece. Claro que curte, eu também curto o Sr. Lima, um homem respeitado, respeitador, um amigo. Todas as vezes que eu tive lá, em dias difíceis na relojoaria, ouvi uma brincadeira dele, uma piada, uma palavra de sabedoria, né? E com certeza a educação que ele deu para vocês foi a melhor. Foi. Forte abraço, Sr. Lima. Deus te abençoe aí do céu. Beijo no coração. Bem, beijo. Próximo diretor. 61 Podcast. O podcast da capital. Deus sabe de todas as coisas, meu amigo. Estamos aqui 20 anos após a minha vinda para Brasília. Hoje está completando 20 anos? Esse ano completa 20 anos que eu vim de Caldas Novas. Com R$29 e a roupa, minha Bíblia e a profecia. E Deus hoje nos colocou aqui contando a sua história, um pouco da minha. Mas eu quero te presentear com esse troféu. É uma lembrança do 61 Podcast. Você coloque lá na sua prateleira. Vou colocar no meu gabinete, meu irmão. Dia 1º de janeiro.
Tenho certeza que você vai colocar lá no seu gabinete, junto com os outros troféus que você já tem. E muito obrigado por compartilhar a sua história aqui com a gente. Você que ainda não é inscrito aí no canal, se inscreva, curta, compartilha, deixa o seu comentário aí. Você que conhece o Liminha aí de Caldas Novas, deixa um comentário, deixa um abraço aí pro Liminha. Se você tem alguma demanda que é do seu interesse aí na cidade de Caldas Novas, deixa aqui que o futuro vereador Liminha vai tomar as providências. Liminha, eu vou abrir essa câmera para você se despedir aí dos nossos inscritos no canal, para você falar a sua população de Caldas Novas, qual que é o seu recado para eles, fica à vontade aí. Agradecer ao podcast 61, e ao dizer que é uma honra estar aqui nesse podcast do meu grande amigo Ronan, e dizer à população de Caldas Novas que eu nasci para servir. Esse é o mandamento, a gente nasce nessa terra para servir. E eu quero servir ao povo de Caldas Novas, como vereador de Caldas Novas. E eu tenho certeza, gente, com a vontade de Deus, a vontade nossa, de nossos eleitores, eu vou honrar primeiramente a Deus, a minha família e honrar vocês. Vou fazer um mandato que vai entrar para a história de Caldas Novas. E dizer para vocês, meus amigos, que dia 6 de outubro, lembre de mim com carinho. Eu não vou decepcionar vocês. Eu amo esse Caldas Novas. Eu vou cuidar dessa cidade. Vou ser um vereador que vai estar preocupado em servir e não ser servido. E um grande abraço a vocês e que Deus ilumine a cada um de vocês na casa de vocês. Prosperidade, harmonia, amor, paz. E um grande beijo para vocês. Um abraço. Fique com Deus. Esse foi mais um 61 Podcast, o podcast da capital. Gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores. Academia Corpo e Saúde, Acreditar Agência de Marketing, Clínica Corpo Perfeito, JK Laboratório, Mamute Energy Drink, o energético zero açúcar, Steak Bull Churrascaria, Doutor Cortinas e Organizações Paulo Otávio. O meu muito obrigado. Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilha. O seu like é o nosso pagamento. Toda a nossa renda do podcast é revestido para ONGs de proteção aos animais. Tá ok? Então, quando mais você reagir aí ao programa, mais ele vai ser entregue. Um beijo no coração, fique com Deus e até a próxima.